É muito comum nos dias de hoje vermos a cruz na igreja cristã, mas muito de nós não sabemos como esse principal símbolo da fé cristã começou a fazer parte da igreja e como o evangelho e o cristianismo foi aceito no império. A crucificação é o método de execução mais cruel desde a antiguidade e foi muito usado pelo Império Romano. Acredita-se que a sua origem é Pérsia, trazida por Alexandre até o Ocidente. A crucificação, para quem assistia, trazia profundo horror. Mas, pelo lado daqueles que executavam a pena de morte de cruz, trariam sobre ele cada dia mais poder e mais domínio sobre as nações. Existiam os crimes que eram específicos para ser condenados de morte de cruz. E entre eles eram a traição contra o Império Romano e, na maioria das vezes, os escravos que se rebelavam ou incitavam rebelião contra o Estado romano. Então a cruz ela sempre foi um sinal de vergonha, de dor, de tormento, de angústia no mundo antigo. E o maior relato de crucificação que houve na história foi por volta de 73 a 71 a.C. Conhecida como a Terceira Guerra Servil, cerca de 120 mil escravos, liderados por Espartaco, se rebelaram contra Roma. Só que não deu muito certo. A história diz que Espartaco morreu na batalha e que mais ou menos 6.000 pessoas foram crucificados por Roma, pelo Império Romano, na estrada Via Ápia, que fica lá em Roma, e eles foram crucificados. A história conta que 200 quilômetros dessa estrada. Hoje ela tem 600 quilômetros, então você imagina quantas pessoas foram crucificadas ao longo dessa via. E esse foi o maior relato de crucificação de pessoas da história. A morte de cruz ela veio ganhar maior evidência depois dos relatos bíblicos acontecidos em Jerusalém, da morte de um galileu que morreria crucificado a mando do povo judeu, dos líderes judaicos, com os romanos. Então ganharia maior evidência no mundo inteiro sobre a morte de cruz. Esse fato você pode olhar na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus capítulo 27 e Lucas capítulo 23, vai estar narrando sobre a crucificação de Cristo. Então entendemos que o cristianismo agora teria como o símbolo a cruz, que seria a ressurreição de Cristo, e pela cruz ele viria trazer perdão, Deus aceitaria o sacrifício de Jesus naquela cruz para a remissão dos pecados de muitas pessoas. Então a cruz e o cristianismo estariam ligados agora para sempre. Mas nem sempre foi assim, porque o cristianismo no começo era uma seita e não era bem visto por nenhuma nação. E a história só viria mudar 300 anos depois da morte de Cristo, quando o imperador romano Constantino, um pouco antes de estar em uma batalha, supostamente teve uma visão. Algumas pessoas dizem que ele teve até um sonho, que no céu aparecia uma cruz e embaixo uma legenda dizendo assim: com este sinal vencerás a batalha. Rapidamente Constantino voltou e pintou em todos os escudos dos seus soldados o sinal da cruz. Logo em seguida, ele vence então a batalha. E ele acredita que foi pelo sinal da cruz. E ele começa assim então a ser o simpatizante do cristianismo dentro do império. Muitos historiadores eles duvidam da conversão de Constantino. Eles acreditam que Constantino apenas queria ter mais respaldo, queria ser mais popular com o povo e atrair então aquela religião seria um grande negócio para Constantino. A história diz que ele só se batizou lá no finalzinho da sua vida, quando estava prestes a morrer, e muitos crimes eram jogados nas suas costas, como a morte do seu filho e outros delitos que Constantino cometeu. Foi em 313 que Constantino e Licínio, que era o novo imperador do Ocidente, assinaram o Edito de Milão, aonde ficava proibida então a perseguição dos cristãos. Mas esse edito não foi bem visto não pelos cidadãos de Roma. Eles ainda continuaram olhando com os olhos maus todos aqueles que eram cristãos no Império Romano. E em 337 é abolida, proibido a morte de cruz. E assim a cruz e o cristianismo são aceitos dentre as nações. Então essa é a história da cruz e como foi aceito o cristianismo no Império Romano Antigo. Esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço, eu gostaria muito que você nos ajudasse, que compartilhasse esse vídeo, se foi útil para você, claro, e que você também deixasse seu like. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau.